O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal apure vazamentos nas investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Lulinha é alvo de inquéritos por suposto tráfico de influência. A repórter Carol Rosito volta conosco ao vivo de Brasília para trazer mais informações. Carol. Yuri, o ministro André Mendonça atendeu um pedido feito pela própria defesa de Lulinha, para que agora a PF apure esse suposto vazamento aí de conversas. Na decisão, Mendonça listou uma série de reportagens que expuseram aí conversas em celulares, também detalhes de inquéritos que estão sob sigilo, contra a Lulinha. O objetivo desse inquérito agora exatamente é identificar quem teria violado o dever de preservar o sigilo das informações, também repassado esses dados. Mendonça ressalta que essa investigação não deve, de forma alguma, mirar nos responsáveis pela veiculação das notícias jornalísticas. Vamos lembrar que nessa quinta-feira a Veja revelou algumas conversas entre a lobista Roberta Luxinger, atribuindo ali algumas funções à Lulinha, dizendo inclusive que o próprio presidente Lula teria oferecido a ela algum tipo de cargo, que ela teria livre acesso, por exemplo, aqui ao Palácio do Planalto. As repercussões dessas mensagens acabaram chegando lá no Congresso Nacional. A oposição, nas últimas horas, vem se movimentando para buscar, inclusive, assinaturas na tentativa de instalar uma CPMI contra Lulinha, o filho do presidente Lula. A gente sabe que, enfim, nesse momento seria praticamente impossível a instalação de uma CPMI, mas vem esse gesto aí, principalmente por parte de deputados e senadores, que gostariam de utilizar esse assunto nas suas campanhas eleitorais. Portanto, a gente vai seguir acompanhando as repercussões políticas, também no âmbito da justiça em relação ao caso. Volto com vocês. Obrigada, Carol Rosito, diretamente do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. Agora, eu quero ouvir, Yuri Pita, vamos chamar o Matheus Teixeira, porque a gente sabe que o caso Lulinha está gerando um desgaste na campanha de Lula. Pedro Venceslau trouxe aqui, inclusive, essa informação que os trackings, as pesquisas internas já estão apontando para esse caminho, mas não só, porque Lulinha, você nos traz, Matheus Teixeira, que expõe uma relação que já não estava lá muito boa, que é o desgaste entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e Paulo Gonet, da PGR. Conta pra gente, já o que era ruim ficou ainda pior. Exatamente, Débora. Boa tarde para ti, para o Yuri, para todo mundo que nos assiste. A relação de André Mendonça com Paulo Gonet, que teve um grave estremecimento lá no início do ano, quando André Mendonça determinou a prisão de Daniel Vorcaro no âmbito do caso do Banco Master. Paulo Gonet deu uma manifestação contrária à prisão de Daniel Vorcaro e naquela decisão pública, André Mendonça classificou como lamentável a posição da PGR. Depois daquela dura, digamos assim, que Mendonça deu em Gonet, eles se alinharam mais no sentido do inquérito do Banco Master. A gente viu uma série de outras etapas da operação que a PGR chancelou todos os pedidos da PF, que André Mendonça deu as decisões, portanto, na linha do que a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado. Mas a relação que vinha melhorando agora volta a piorar, mas não por causa do Banco Master, e sim por causa do caso de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente da República. Foram duas tentativas da PGR de retirar o ministro André Mendonça da condução dessa investigação. Primeiro, lá quando a Procuradoria-Geral da República se manifestou, após a Polícia Federal apresentar novos pedidos de inquérito contra o filho do presidente da República, a Polícia Federal entendeu que não seria o caso de atuar dentro do inquérito do INSS, portanto, exigiu e pediu ali o sorteio de um novo relator para a matéria. O presidente do Supremo interino, na segunda quinzena de julho, era o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes pega o pedido da PF e manda para a Procuradoria-Geral da República a opinião. E a PGR se manifesta no sentido de, sim, redistribuição, retirando André Mendonça da condução do caso. E agora, uma nova tentativa de tirar das mãos do ministro André Mendonça esse caso, com um pedido de remessa do inquérito contra o filho do presidente
para a primeira instância. Portanto, foram 2 tentativas e isso novamente estremece a relação, pelo que a gente ouviu nos bastidores do Supremo, entre o gabinete do ministro André Mendonça e Paulo Gonet. Não podemos esquecer que a Procuradoria é a titular da ação penal, ou seja, uma divergência e esse descompasso entre o relator e a Procuradoria nunca é bom, porque ao final, mesmo que a Polícia Federal encontre todos os elementos de prova possível, a condenação só pode vir com uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Ainda vamos ter muitos capítulos dessa novela, mas neste momento a relação está tensionada, Yuri e Débora. Pois é, né, Matheus Teixeira, mas eu fico pensando, quando, de repente, a PGR faz esse movimento, imagina o que pensa o ministro André Mendonça. Ele olhava e falava assim, eles estão querendo tirar de mim de novo essa história. Deve ser, mas aí tudo é muito, né, formal, a gente sabe, mas não é para menos também, né, esse tensionamento de lado a lado. E uma visão, eventualmente, aí da PGR, que não estaria na melhor relatoria esse caso. A ver, obrigada por enquanto, você volta daqui a pouquinho, deixa eu chamar o Pedro Venceslau, porque, Pedro, então o Matheus Teixeira trouxe, né, a informação que o caso Lulinha está prejudicando a relação ainda mais, né, mais uma camada de tensão entre André Mendonça e a PGR. E aí você traz também os impactos políticos, os impactos eleitorais de Lulinha na campanha do pai, presidente Lula. Olha, eu conversei com fontes da campanha do presidente Lula e eles fazem sempre aquelas pesquisas diárias que eles chamam de trackings para medir o humor do eleitor. E fazem também com certa regularidade as pesquisas qualitativas, que vão mais profundo na questão do sentimento do eleitorado. E as pesquisas identificaram, segundo as minhas fontes, que o presidente Lula não derreteu, não perdeu pontos, até porque o eleitorado dele estaria muito consolidado, ele hegemoniza o campo da esquerda. Mas, por outro lado, a candidatura do Flávio Bolsonaro estaria se recompondo, estaria chegando agora de volta aos níveis de antes do caso Dark Horse. Porque as pesquisas internas do PT mostraram uma escalada do presidente Lula depois do caso Dark Horse, na verdade um derretimento do Flávio, muito maior do que aquele registrado nas pesquisas de intenção de voto propriamente ditas. Ou seja, o escândalo e a sequência de agendas negativas do senador acabaram influenciando nas intenções de voto, que mostraram que o presidente Lula, no primeiro momento, se descolou dele, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Agora é o presidente Lula que está vivendo um momento de inferno astral com vento contra, e isso já está sendo sentido nessas pesquisas. Portanto, resumindo então, Flávio Bolsonaro voltou por momentos pré-Vorcaro. Outro dado interessante que foi identificado pelas campanhas, não só do Lula, mas também do Fernando Haddad aqui em São Paulo, é que o eleitor que é indignado, mas que estava já depois do caso Dark Horse, estava dando escuta, estava ouvindo o presidente Lula, tinha aberto escuta para ouvir o presidente Lula, acabou agora recuando e voltando para o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no primeiro momento, o presidente Lula conseguiu se conectar com esse eleitor indignado, mas que não é necessariamente bolsonarista. Outro eleitor que também sentiu o impacto dessas denúncias envolvendo o Lulinha e também o Marcola, o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, é o chamado eleitor independente, uma faixa que pode decidir a eleição. Esse eleitor ele flutua muito, segundo as fontes e segundo os especialistas também. E esse eleitor é especialmente sensível a esse caso envolvendo o filho do presidente Lula. Ressaltando sempre que as investigações não apontaram até agora, pelo menos, nenhum envolvimento do filho do presidente da República com a máfia do INSS ou com a operação sem desconto propriamente dita. O que há é uma investigação derivada dessa, que os advogados de Lulinha chamam de pesca probatória, que chegou num possível tráfico de influência para uma empresa que produz cannabis medicinal. Mas para o eleitor, o que importa é que aparece o nome do filho do presidente e a campanha de Flávio Bolsonaro tem feito questão de trabalhar nessa dúvida, de misturar o caso do INSS com a investigação envolvendo o filho do presidente da República. Além disso, as pesquisas internas apontam que houve um desgaste em especial para a candidatura de Fernando Haddad aqui em São Paulo.
O eleitor de São Paulo é especialmente sensível a esses casos de corrupção. A fonte com a qual eu conversei fez questão de dizer o seguinte: olha, o eleitor de São Paulo é diferente daquele de Santa Catarina. Por exemplo, o eleitor de Santa Catarina e também boa parte do eleitor do Paraná, ele é um eleitor de perfil mais de direita. No caso de Santa Catarina, até mais bolsonarista mesmo. O eleitor de São Paulo não. É um eleitor conservador, é verdade. No interior é um eleitor antipetista, mas é um eleitor mais moderado. Portanto, esse eleitor moderado aqui de São Paulo sentiu e já entendeu, ou pelo menos assimilou esse caso envolvendo o filho do presidente da República. Ô Pedro, vamos trazer a Isabel Mega aqui conosco para a tela. Isabel, você trouxe ontem aqui no 360 que há uma movimentação para a abertura de uma CPMI do caso Lulinha. O senador Carlos Viana, do PSD mineiro, trabalha para recolher assinaturas. Essa possibilidade acaba virando munição para a direita em meio à campanha eleitoral? E vira bastante, ainda que a própria direita também fale para a gente que não vê qualquer chance dessa CPMI andar durante o calendário eleitoral. E mesmo depois da eleição, tudo vai depender daquilo que for sair de resultado das urnas, Yuri. Ainda assim, você começar a recolher assinaturas, você gera um fato político que acaba abastecendo as camadas da direita que estão numa situação mais confortável nas últimas semanas, com cada fato novo que vai surgindo a respeito de Lulinha e que desgasta e muito a campanha do presidente Lula. Então, de ontem para cá, vários parlamentares de diferentes partidos da direita endossaram essa iniciativa do senador Carlos Viana de coletar assinaturas para instalar uma CPMI específica para investigar o caso Lulinha. Aqui pegando para vocês alguns dos partidos que têm parlamentares que já assinaram: o PL, o MDB, o Novo, o PP, União Brasil, PSD, Podemos e PSDB. PP também, citei aqui, isso tanto na Câmara quanto no Senado. Então, só para a gente trazer um pouco do mapeamento de quem é que está interessado que essa CPMI possa sair do papel. Lembrando sempre que quem vai dar a palavra final é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que hoje está numa relação de reaproximação com o presidente Lula. O que a gente ouve do outro lado? No PT, a linha de argumentação é de que o caso já é investigado e na esfera onde tem que ser investigado, que é na Polícia Federal. A gente começa a escutar também um discurso de tentar avançar em tudo aquilo que já foi colocado pelo PT sobre o caso Lulinha, de que está saindo tanta coisa e talvez isso possa até ser positivo, porque você deixa esgotar tudo que tem que esgotar sobre Lulinha, que tem um potencial reconhecido de desgaste para a campanha do presidente Lula, mas ainda com uma margem de uma distância minimamente segura da realização das eleições. O primeiro turno é lá no dia 4 de outubro. Então, se você esgota tudo agora, você pode criar alguma espécie de espaço seguro para que esse não seja um tema com novos fatos, novos desgastes, numa iminência da realização do primeiro e principalmente do segundo turno. Muito bem, Isabel Mega. E você falou, né? A palavra final, quem dá é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E muito provavelmente, até a eleição, a palavra final será não. Pedro Venceslau, Lula vem defendendo publicamente a investigação do caso Lulinha, mas essa defesa destoa do posicionamento dos advogados do filho do presidente, que querem arquivar essa apuração. A gente tem que entender só o que é de fato jogo de cena e o que é realmente uma divergência entre a defesa do presidente Lula e o próprio presidente, a defesa do Lulinha, perdão, e do próprio presidente Lula. Vamos retomar aqui os fatos. O presidente Lula deu uma entrevista para um podcast, agora recentemente, dizendo publicamente que é contra e que orientou os advogados do filho dele a não pedirem o arquivamento do caso. E aí eu fui perguntar então para a defesa do Fábio Luiz Lula da Silva, no caso para o Marco Aurélio Carvalho, se ele iria atender a esse pedido feito pelo presidente da República. Ele disse que naquela conversa que eles tiveram agora no Palácio da Alvorada, ele teria dito para o presidente da República que, como advogado do Lulinha, ele teria a obrigação de pedir o arquivamento, porque na leitura da defesa do filho do presidente não há nenhuma conexão
entre ele e o caso da máfia do INSS, que foi alvo da operação sem desconto da Polícia Federal. Ele diz ainda, o advogado, que diz para o presidente Lula que avalia que é um caso de pesca probatória, o tal do Fishing Expedition, porque o caso da possível articulação para levar uma empresa de cannabis medicinal seria no máximo um tráfico de influência, mas não tinha nenhuma relação com a investigação anterior. Como nós já dissemos aqui, eles estão reivindicando que o caso vá para a primeira instância. E, reservadamente, aliados do presidente Lula, familiares, dizem que o caso de tráfico de influência é um problema menor, é um crime menor, que a pena é de 5 anos no máximo, portanto não leva nem à reclusão. E aí, no caso, seria uma tentativa dele abrir portas para a Roberta Luxinger levar uma empresa de cannabis medicinal até representantes do Ministério da Saúde. Então, o que era antes uma possibilidade, agora foi confirmado oficialmente que eles vão pedir o arquivamento, assim como já tinham pedido para o caso ir para a primeira instância. No caso da primeira instância, conseguiram a retaguarda da Procuradoria-Geral da República, que apoiou o pedido e enviou esse pedido para o André Mendonça. Apuramos todos aqui que André Mendonça deve rejeitar esse pedido, mas criou-se um fato político que facilita, pelo menos na narrativa de defesa e ajuda na estratégia de comunicação para reduzir os danos desse caso. Como nós já dissemos anteriormente, os danos já estão sendo sentidos nas pesquisas internas. Agora, cabe também à PGR se manifestar sobre se também acata esse pedido de arquivamento ou não, o que seria mais um foco de desgaste com o ministro André Mendonça do STF. E o PT, Isabel Mega, como tem se posicionado em meio a esses vazamentos do caso Lulinha? Olha, o que o PT mais defendia era que você tivesse uma investigação sobre esses vazamentos, porque a avaliação de auxiliares diretos do presidente Lula, auxiliares da campanha à reeleição, é de que você tem uma seletividade nesses vazamentos e que tem uma intenção política por trás, porque tem o caso Dark Horse, mas que se fala pouco atualmente, o que não quer dizer que a gente não tenha falado muito no passado, nem que a gente não possa voltar a falar se tiver algum desdobramento. Mas nos últimos dias é o caso Lulinha que está trazendo um fato dia após dia, um fato novo dia após dia. Então isso tem incomodado muito, porque estão sentindo que isso é um momento de desgaste. E para além disso, Lulinha é um personagem já conhecido de outras eleições. Ele volta à tona, embora nessa eleição específica a gente tenha 3 inquéritos em andamento. Não é pouca coisa. Mas você tem um personagem novo, que é o personagem de Marcola também. E esse personagem é mais difícil de ser medido. Sobretudo se a gente considerar que até algumas semanas atrás era ele quem estava direto na sala do presidente da República, cuidando de absolutamente tudo na agenda do presidente Lula, com uma entrada que não dá nem para a gente mensurar aqui dentro do Palácio do Planalto. E você também tem suspeitas que são colocadas na conta de Marcola. Então, é até mais difícil, na visão de muitos petistas, lidar com o caso Marcola do que lidar com o caso Lulinha, que por mais que você tenha essas investigações, esses fatos novos que vão saindo, já é um terreno um pouco mais conhecido de desgaste eleitoral para o presidente Lula. Marcola não, Marcola é um elemento novo. Mas voltando ao ponto do Lulinha, o que eu já começo a observar também de discurso dos aliados do presidente Lula? Eles dizem o seguinte: olha, Lulinha está à disposição para prestar esclarecimentos, mas ele não foi chamado. Então, até que ele seja chamado, fica essa coisa meio que no ar. E há uma apuração nossa, Gustavo Uribe trouxe isso nos últimos dias, de que se a PF chamar Lulinha para fazer um depoimento, isso não vai ser agora, isso vai ser mais para frente, talvez até depois das eleições. Então, isso casa um pouco com essa linha de argumentação de, mas não chamaram ele está disponível. Por que não chamaram ele para falar, prestar seus esclarecimentos e ter o devido direito de defesa? Pois é, e olha como essa sua apuração e suas colocações, elas conversam com a apuração do Pedro, porque você realmente vê ali uma diferença, né? O presidente Lula falando, não, tem que investigar, tem que ir a fundo, tem que conversar, tem que... Por outro lado, a defesa
dizendo, vou pedir o arquivamento como advogado, preciso pedir o arquivamento porque não há necessidade, não há razão para esse inquérito, para esses inquéritos, e também essa coisa, mas ao mesmo tempo está à disposição lá na Espanha, tudo bem, é só chamar. Aí a PF não chama até a eleição, enfim. Então é tudo muito delicado e tudo muito, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Excelente rodada aqui, muito obrigada, volto com vocês daqui a pouquinho.